Olá, crianças! Que bom ver vocês! Tia Elaine me falou que vocês iam estar aí. Por isso, eu vim hoje para contar uma história para vocês, uma história verdadeira. Uma história verdadeira com milagre só pode ser de Jesus, não é verdade? Eu agradeço a Deus porque estamos juntos mais uma vez. E eu vou estar nesse momento pedindo que Deus nos ajude a entender com facilidade a palavra dele. E que a palavra dele entre no nosso coração, fique guardada no nosso coração e também na nossa mente. Que a gente possa fazer uso dessa palavra todos os dias da nossa vida. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigada por estarmos juntos. Muito obrigada pela tia Elaine, pelo Nicolas, pelo tio Léo e por todos os outros professores, pelo pastor Paulo Emílio, por cada criança, por cada papai e mamãe. Muito obrigada pela vida de cada um. Continue abençoando, guardando, protegendo e dá-nos neste momento o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha, eu tirei essa história da Bíblia, a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 46 a 54. É uma linda história e de uma criança que estava doente. Hoje temos ouvido falar de uma doença, de um vírus que está contaminando muita gente e muitas crianças também, adolescentes, jovens, adultos, muitos já pegaram essa doença. Mas na época de Jesus não tinha esse vírus, mas esse menino estava com uma febre muito alta, parecida até um pouco com o vírus que estamos enfrentando nos dias de hoje. Mas a história que eu tenho para vocês é a cura do filho de um oficial do rei. Era um homem importante, muito importante para o rei daquela época, daquela região. Ele morava em Cafarnaum, esse oficial do rei. E ele não conhecia Jesus. Quando a gente não sabe de Jesus, não conhece o que ele faz, as coisas não vão tão bem assim, porque não tem solução para um problema tão difícil quanto esse. Mas chegou à casa desse oficial um amigo que conhecia Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto ele realizar o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho no casamento, lembram-se disso? E esse amigo, quando chegou à casa do oficial, soube por ele que o seu filho estava muito doente lá no quarto e que já tinha procurado médico e que já tinha feito remédios caseiros, deu várias soluções, tentaram arrumar, mas não conseguiram. A febre do menino estava muito alta, ele estava muito doente e ele não ia viver. E o pai estava muito preocupado.
Mas a notícia que o amigo veio dar era muito boa. Conhecer Jesus é a melhor coisa na nossa vida, sabia? Você conhece Jesus? A gente não vê, mas a gente sente no coração e a gente tem certeza que Ele existe, está vivo e para sempre, eternamente. E foi isso que este homem falou. Jesus tem poder para curar o seu filho. E o homem estava duvidoso. Mas como? Um homem curando? Eu não ouvi ainda falar. Será verdade? Você tem certeza? Aquele oficial do rei estava conversando com este amigo e o amigo dando as notícias verdadeiras a respeito de Jesus. E foi isso que fez ele se encher de coragem e ir até Jesus. Mas Jesus não estava mais em Cafarnaum. Ele já tinha ido lá para Caná da Galileia. Longe, não tinha carro, não tinha Uber para a gente ir rapidinho, não tinha bicicleta, não tinha avião. Era uma época muito distante, lá para trás. Tinham animais, mas esse homem, ele foi rapidamente, foi caminhando até chegar onde ele sabia que Jesus ia estar. A gente precisa ir aonde Jesus está. E aonde ele está? Ele pode estar dentro da sua casa, ele pode estar na igreja, ele pode estar aqui comigo. Por quê? Porque ele está em todo lugar. Mas ele foi até onde Jesus estava, porque Jesus vivia cercado de pessoas. Ah, que coisa boa! Estar perto de Jesus, levar outros amigos a Jesus, você fazer coisas boas e mostrar que aquelas coisas boas foi Jesus quem te ensinou a fazer. E as pessoas gostam de ficar perto de quem ama Jesus. Ele chegou lá e ele viu tanta gente. Não foi tão fácil chegar perto de Jesus. Não foi. Ele foi encontrando pelo caminho pessoas que também tinham necessidades. Você, sua mãe, seu pai, colegas seus, cada um tem uma necessidade diferente. Eu tenho uma necessidade diferente. Mas esse homem chegou lá com o filho quase morrendo. Era muito urgente. Ele precisava falar com Jesus rapidamente. Mas tinham pessoas que precisavam ser curado das pernas, ser curado dos ouvidos, da fala, de problemas dentro do corpo, de dores. Mas ele estava com muita pressa mesmo. E aí ele foi chegando até estar mesmo diante de Jesus. E ele suplicou, olha que ele é um homem muito responsável, ele é um homem assim da segurança do rei, ele é um oficial, mas ele, por ouvir da boca daquele amigo, com confiança, que Jesus era um homem de Deus, o Filho perfeito de Deus, um homem que fazia milagres, porque ele tem poder. Aí ele, se ajoelhou e suplicou, Jesus, vem até minha casa curar o meu filho que está morrendo. E Jesus, com tanta gente ali também precisando ser curado, Jesus fala assim, mas vocês todos, vocês só querem ver milagres, coisas grandes? Aí ele falou, mas Jesus, é o meu filho, ele está morrendo,
Eu preciso que o Senhor vá até ele e cure ele. Jesus estava vendo que ele estava com fé, com insistência, querendo mesmo receber Jesus em sua casa. Só que ele não sabia que o poder de Jesus não está só ali naquele momento. Quando Jesus fala, o poder já se transforma em milagre. E foi o que Jesus fez com este pai. Ele disse assim: vai para sua casa, porque o seu filho está vivo. Ele já está bom. Pode ir. E o que vocês acham? O pai ficou teimando com Jesus? O pai ficou desconfiado? O pai ficou assim: puxa vida, custava ele ir lá comigo? Não. Ele mais uma vez se encheu de fé, de coragem e voltou para casa sem Jesus. Mas ele voltou para casa com as palavras de Jesus. Por isso que é bom decorar, aprender as histórias para a gente contar para os amigos, aprender os versículos para a gente poder usar os versículos, a palavra de poder na hora que a gente precisa. Então, crianças, a expressão deste homem aqui é de coragem, é de fé, é de confiança, voltando para casa para ver o que Jesus tinha falado. Ele, antes de chegar em casa, um empregado dele já vinha correndo para encontrar com o oficial do rei e dar uma notícia. O que vocês acham? Qual era essa notícia? Vamos pensar? Que notícia pode ser essa que o servo saiu de casa e foi lá entregar? É isso mesmo que você pensou. O filho do oficial do rei foi curado, porque Jesus deu a ordem lá em Caná da Galileia e lá na cidade de Cafarnaum, distante um lugar do outro. Mas o poder da palavra de Jesus fez com que o menino doente já ficasse muito bom, sem febre, sem dor, sem tristeza, sem estar deitado na cama. Quando o pai chegou alegre, feliz, satisfeito, ele perguntou que horas mais ou menos ele ficou bom, perguntou para a esposa. A esposa falou que era aquela hora que tinha ficado bom, a 7ª hora. Diz a Bíblia que vocês podem conferir, peçam seus pais para lerem em João capítulo 4, dos versículos 46 em diante. E aí o filho ficou bom na mesma hora que Jesus falou. Aconteceu a melhor coisa que aquele pai poderia esperar. Era a salvação do seu filho. Mas o pai foi além, foi muito inteligente. Ele não deixou essa experiência ficar só nisso. Ele reuniu toda a família, ele chamou os empregados e disse tudo o que aconteceu. Falou até como Jesus era, o seu olhar, sua palavra, como que ele era desejado pelas pessoas e que poder ele tinha na palavra dele. E sabe o que este homem, o oficial do rei, fez ali naquele momento de reunião, igual nós estamos agora em reunião?
nós estamos falando das maravilhas de Jesus, porque Ele é vivo, Ele continua fazendo milagres na vida do seu povo, daqueles que acreditam. Eu acredito muito em Jesus, que Ele pode te curar, que Ele pode salvar, que Ele pode libertar, Ele transforma as situações mais difíceis e impossíveis, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o perfeito Filho de Deus, mas Ele é também Deus. Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, Ele tem poder para curar todas as coisas, principalmente o pecado, coisa ruim que faz com que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas palavras, as nossas ações sejam más, sejam ruins. E Ele cura principalmente o pecado, as coisas erradas que nós fazemos. Então, essa família agora, além de ter o filho curado, eles também estavam curados, porque Jesus entrou nesta família e salvou não só o filho, mas a todos. Jesus já entrou em sua família? Você já deixou ele entrar no seu coração? Pensa bem, fala para sua professora, para a tia Elaine ou para os seus pais o desejo do seu coração, porque você vai deixar essa oportunidade passar? Esse pai não deixou a oportunidade passar, ele aproveitou a oportunidade de conhecer Jesus e ter ele como seu amigo, o melhor amigo de todos. E eu desejo que você, que os seus irmãos, que a sua casa, que toda a sua parentela, quer dizer, os seus parentes, né? Seus pais, todos vocês, que vocês tenham um domingo abençoado, que fiquem pensando nessa palavra. Jesus é o nosso amigo melhor. E Ele nos dá bênçãos, sim, Ele nos dá, Ele nos abençoa, mas Ele quer curar o nosso coração, limpar a nossa falta, as nossas falhas, o nosso pecado. Que Deus te ajude a ser um menino, uma menina, melhor ainda do que você já é. E que você tenha uma tarde de domingo maravilhosa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, querido. Tchau, querida.